Salve galera, Ousado na área, estamos aqui diretamente dos estúdios da Estação Teresina e hoje a gente está recebendo aqui, tendo a honra de receber esse cara que faz um grande trabalho aqui no nosso estado do Piauí, no meio do esporte, e é ele, Fernando Quirinos. Seja bem-vindo, meu irmão, a honra te receber aqui, você que é um cara que nós temos várias parcerias e trazer você aqui falar um pouco do seu trabalho é de grande relevância no nosso podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, ousados. Aí mandar um abraço aí a todo mundo, né, que vai acompanhar nosso podcast, certo? E é uma satisfação estar aqui e vamos em luta dos nossos objetivos, né? Olá, Fernandinho. A gente conhece o Fernandinho dos projetos, né, que faz muitos eventos esportivos, mas quando começou a tua relação no esporte? Eu te conheço um pouco. Sei que lá atrás, no início, na adolescência, quando criança ali, jogava, praticava esporte. Fala um pouquinho como era a tua vida de atleta, né? Segundo tu, era atleta, né? Na verdade, ousados, é o seguinte, eu fui atleta de judô, né? Na minha infância, uma parte aí da adolescência, naquela idade escolar. Sou de Miguel Alves, né? Nasci em Teresina, mas a família toda de Miguel Alves, né? Meu pai é gaúcho, foi para Miguel Alves, através da agronomia, né, da agricultura, de que Miguel Alves é muito forte no arroz. Meu pai foi para lá, né, onde conheceu minha mãe. Ou seja, minha história toda da infância origina-se de Miguel Alves, né, desde a quinta série, acredito que na quarta, quinta série, vim para Teresina para estudar. Né, nessa vinda para cá, acredito que muitos migram do interior do estado para a capital, certo? E comigo não foi diferente. E nessa época eu era muito agitado, muito danado. E na minha escola, né, a escola que eu estudava, tinha um projeto de judô. Né? Nesse projeto de judô eu comecei a conhecer o esporte, praticar o esporte. Né? E através do judô eu consegui conhecer muita coisa. Acredito que muitos estados do Brasil eu conheci através do judô. Fui visto por um professor de judô, o professor Queiroz. Professor Queiroz, que hoje é uma referência do judô, né? Professor Queiroz aí que tem no currículo, inclusive, já podemos ver a possibilidade de trazer aí também o professor Queiroz. Acredito que vai engrandecer muito o projeto. E o professor Queiroz me viu, né, nesse projeto social, nessa escolinha de judô do meu colégio, né, no colégio que eu estudava, o Colégio Corujinha, no bairro Planalto Uruguai, aqui em Teresina. E aí, desde então, eu ingressei no judô e comecei a me dar bem no judô, né? Nesse tempo, eu conheci o futsal, né? Mas nesse projeto do judô, falou que viajou, né? Participou de competições. Participei de competições. No judô, campeonatos piauienses, eu acredito que ganhei uns 8 a 10 campeonato piauiense na minha categoria. Né? Porque rapaz, tu era atleta de mesmo. 8 a 10, Norte-Nordeste, né? Que na época eram os regionais. Aliás, até hoje os regionais já estou com um tempo que não sou mais atleta, né, de judô, já estou um pouco afastado do judô, e aí eu não sei como é que está hoje, mas na minha época eram os regionais, né? Eu participava Piauí, Maranhão, Ceará e se eu não me engano, Pernambuco? Pará. Participavam, né, do regional. Tinha assim, né, nessa composição esses estados que eu mencionei. E aí eu sempre ganhava na minha categoria. Né, né, pela idade, pelo peso, o judô. E disputava uma categoria acima. E sempre também, às vezes, beliscava um terceiro lugar com o pessoal mais velho, porque o judô proporciona isso. Você que é mais novo, você pode competir numa categoria acima. Né? E aí, assim, me destaquei bastante no judô. Quando cheguei a uma idade de ensino médio, tive uma proposta de um colégio de Teresina para estudar com bolsa integral. Através do judô. Através do judô, né? Que é um incentivo. Acredito que esse incentivo dos colégios, né, com o judô, a federação, né, desde já manda um abraço aqui para o professor Reginaldo Fonseca, que até hoje está à frente da federação, faz um trabalho, eu acredito. Por isso que o judô hoje a gente tem um campeão olímpico do judô, ou seja,
é a modalidade em que levou um atleta piauiense mais longe dentro do esporte. Fernandinho, você falou aí que no início foi o professor Queiroz que te viu, né? Viu ali seu talento no esporte. Fala um pouquinho como foi trabalhar com ele ali, sendo teu professor, porque ele hoje é referência no Piauí. Não só aqui no Piauí, como fora do Piauí também, no judô. Fala um pouquinho como foi trabalhar com ele, ter essa experiência, né? Fui para a academia, né? Na época ele dava aula na Eugênio Fortes, né? Ele tinha um centro de treinamento na Eugênio Fortes ali no São Cristóvão. E aí me chamou para fazer uns treinos lá. Não, vá lá, faça uns treinos. E comecei a me dar bem. Ele, não, a partir de agora você vai treinar aqui comigo. Comecei a treinar, me dei bem, né? E comecei realmente a levar o judô a sério, né? E desde então, era só judô. Ia para o colégio pela manhã, né? E à tarde ia para a academia. Nessa época, acredito, com 14, 15 anos, a gente já fazia um trabalho muscular na academia por conta do judô, porque o judô exigia. Quem não fazia o trabalho na academia, acredito que ficava um pouquinho atrás. Entendeu? E o Queiroz cobrava isso, até porque nessa época eu acredito que foi a época de ouro do judô. Tinha muita gente boa. Foi na época que o Benito estava em alta, ou seja, o nome do Benito elevou o nível do judô piauiense. E aí, desde então, comecei a treinar judô, comecei a participar das competições. Minha principal conquista, eu fui vice-campeão brasileiro escolar, né? Fui vice-campeão brasileiro escolar. Na minha categoria, já fui o segundo melhor do Brasil. Ou seja, não é para o nível que o judô era na época, é um título muito importante. E como foi a experiência de trabalhar junto com o Queiroz? O que foi algo assim que você olha, foi muito importante na minha caminhada, porque ele falou isso, fez isso, agiu assim. Fala um pouquinho. Ousados, o Queiroz, ele tem uma importância hoje, eu digo isso para todo mundo. O Queiroz hoje ele tem uma importância na minha vida como cidadão, né? Ele cobrava muito como atleta, mas ele cobrava ainda mais como cidadão. Certo? Eu refletia isso dentro da sala de aula. O Queiroz, não adianta hoje, o judô é considerado o esporte mais disciplinador do mundo por isso, porque tem professores como o Queiroz. Eu era cobrado como atleta e ainda era cobrado mais ainda dentro da sala de aula. Ou seja, o Queiroz, ele hoje, até hoje, o método de trabalho dele é esse. Ele não cobra só o atleta, ele cobra também a formação do cidadão, né? E só tenho a agradecer, né, ele por tudo. Hoje eu sou o homem que eu me tornei, foi por conta, hoje eu devo muito ao professor Queiroz. Top, de verdade. Você falou também do atleta o Benito Mussolini. Isso. Ele fez uma campanha histórica aí no judô aqui do Piauí, ele foi um dos primeiros, né? Assim, que elevou o nível do judô. Qual a importância dele hoje, que você olha assim, fruto do que ele plantou ali, hoje muita gente hoje pode colher na modalidade? É isso mesmo, o Benito, na época ele era a principal referência. O Benito, na minha época de adolescente, o Benito fez uma final de Troféu Brasil, uma das competições mais importantes, com o João Derli dentro de Porto Alegre, né? Porque o João Derli era gaúcho, aliás, é gaúcho e era o principal nome do judô da categoria do Benito. O Benito foi lá, fez uma final, perdeu nas bandeiras. Eu lembro dessa luta. E assim, isso aí ficou marcado. O Benito vinha, o Globo Esporte Nacional, para fazer entrevista com o Benito aqui, e aí ele brincava com a gente. Ou seja, a mídia do Brasil viu um potencial do Benito no Piauí, e veio todo, o Piauí é muito bom. Daí então começou a despontar a Sara, ou o próprio Stanley, né? Que o Stanley é meu conterrâneo de Miguel Alves, Stanley Torres, né? Junto com o Stael. Ou seja, na minha época tinha o Joese, tinha o João Batista, tinha a turma era muito boa, tinha o Nicolas. Nessa época a gente era um pouco abaixo do Benito em relação à idade, né? O Benito era mais velho do que a gente, né? Estava em outra categoria, mas assim, ele foi quem abriu as portas pro judô, né? E você, qual a importância, você como atleta ali, tendo uma referência do lado, no dia a dia ali, qual foi o papel dele na tua vida, do Benito, né? Você podendo treinar ele como atleta? Assim, eu não cheguei a treinar diretamente com ele, né? Até porque eu, bem mais jovem, né? Assim,
Acredito que a nossa diferença de idade é em 5 anos, e para o judô 5 anos é muito. A força é diferente. Quando eu tinha 15 anos, ele já tinha 20 anos. Ou seja, não tinha como competir com ele, tecnicamente, principalmente, mas com a força, né? A pegada é diferente no judô, assim. Mas, assim, ele foi importante não só para mim, mas para aquela geração que a gente via ele treinar, era bonito ver ele treinar, entendeu? Isso incentivou o Stanley, incentivou vários outros que conseguiram. Hoje, por exemplo, o Stanley, ele conseguiu se destacar mais do que o próprio Benito, entendeu? Assim, ele foi mais longe hoje no judô e continua agora como veterano, levando o judô. Hoje sobrevive do judô, né? Assim, vive do judô. Tem sua escola, tem seu centro de treinamento, tem tudo. Ou seja, tudo isso foi uma semente lá atrás que o próprio Benito, o Queiroz, né, que foi professor do Benito, plantou. Show de bola. Então, depois do judô, veio o futsal na vida do Quirinos. Na verdade, não foi depois. Foi junto com o judô. Junto? Junto com o judô. Eu treinava judô e treinava futsal também na escola. O judô era fora da escola e o futsal na escola. Né? E aí, nessa época, curioso, até um fato que eu tinha que mencionar aqui, é porque o Hélio, o professor Hélio Queiroz, é irmão do Queiroz. E o Hélio era professor do Cefet. Na nossa época de adolescência, a gente tinha o Sub-17 da nossa escola, do São Judas Tadeu, e nós jogávamos contra o time do Cefet do Hélio. Aí, às vezes, eu faltava um treino do judô por conta do futsal. Aí o Hélio disse, eu vou dizer... E eu te pedia pro professor Hélio, professor, não diga nada pro Queiroz, não, porque eu fazia as duas modalidades, mas tinha esse receio, né, do Queiroz. O Queiroz vai chamar a minha atenção. E o Hélio disse, rapaz, se eu for falar pro Queiroz, eu perco um goleiro, um grande goleiro aqui no futsal piauiense. E aí, então, eu vou ficar na minha. Aí sempre ficava a gente tinha aquela brincadeira. Intercalando os treinos. Intercalando os treinos, mas muito bom. O professor Hélio também foi uma referência para mim. Também era professor de judô, mas acho que a maior referência hoje, o Hélio de ligação maior, que todo mundo sabe, é o futsal. Muita gente passou por ele, entendeu? Hoje, o futsal, né, que a gente tem um exemplo hoje do CAP Futsal, né, que é acho que o time que está mais investindo, juntamente com o Campo Largo. Hoje o futsal está onde está por conta do Hélio. Graças ao Hélio. Show de bola. E aí, como foi teus passos aí? Foi pela equipe do Cefet? Não, eu jogava contra. Só que a gente treinava, né, já lá com eles, a gente tinha essa parceria, né, do Colégio São Judas. E nessa época, curioso, do nosso time, saiu jogadores, é o caso do Augusto. Né? O Augusto saiu lá da nossa... O Augusto estudou comigo, né, no mesmo colégio, e a gente jogava no mesmo time. Entendeu? A gente tinha aí Augusto, o Elcios, né, que também já é o pessoal do futsal já conhece, né, mais o Elcios Correia, que era Augusto e o Elcios eram um dos principais jogadores do nosso time. O Augusto era diferenciado já nessa época. O Augusto já era diferenciado nessa época. Ele tinha um chute lá, um bico lá que não tem quem segurasse. O homem era diferenciado. Então, nesse período aí, tu jogou quanto tempo, mais ou menos, futsal? Meu tempo de futsal foi pouco, né? Assim, acredito que eu fiquei uns 4, 5 anos jogando futsal. Inclusive, jogava pela seleção de Miguel Alves, onde eu conheci Zé Bandeira, né? Zé Bandeira lá do meu bairro, do Planalto Uruguai. E ele jogava também na seleção de Miguel Alves. O Breno, o Caio, o próprio Caio Movuco, também goleiro, também jogava lá com a gente, já jogou várias vezes. O Dedé, o Rick, essa turma do futsal que até hoje estão, também eu ainda peguei um pouco do futsal deles aí, consegui jogar com eles ainda aí. E aí, depois disso, Fernandinho, vida de atleta parou. Aí a vida de atleta eu parei. No judô ainda, eu fraturei o colo cirúrgico do húmero, né? Eu quebrei o braço, pode-se dizer. E aí tive como é que eu posso te dizer? Não fiz um tratamento adequado. E sempre tive essa limitação. Aí as coisas foram acontecendo, faculdade, o tempo foi diminuindo, e aí acabou que a gente vai tendo outras prioridades, entendeu? Nesse caso aí, muita gente hoje, muitos atletas optam por jogar, muitos atletas optam por
se dedicar ali à carreira profissional, nos estudos. No caso, você foi para o lado dos estudos. Justamente essa lesão, eu precisei fazer um tratamento, né, em que até, inclusive, não fiz o tratamento adequado e vi a importância que é um fisioterapeuta. E hoje eu sou fisioterapeuta, né, tive essa referência por conta dessa lesão e me apaixonei pela profissão, né, porra, legal e tal. E é todo jovem, né, quando ele está saindo ali do seu segundo, terceiro ano, ele às vezes tem aquela dúvida, o que é que você quer ser? Você vai ser o quê? Qual é a sua formação? E meus pais sempre me deixaram muito à vontade em relação a isso, tanto para mim como para o meu irmão, me deixaram muito à vontade em escolher a profissão. Eu disse, não, quero ser fisioterapeuta. E hoje eu amo a profissão de fisioterapeuta, apesar de estar afastado, por conta da parte mais empresarial, né? Vim mais para esse ramo empresarial. Mas gosto muito e admiro muito a profissão. Show. Então, queridos, você que depois daí parou de ser atleta, você ocupou grandes cargos aqui à frente do esporte. Um exemplo foi da Fundesp, né? Você foi um dos diretores lá. Fala como foi esse processo, como foi que você chegou lá até lá. Fala um pouquinho pra gente. Ousados, eu me formei em 2016, né, no curso de fisioterapia. Desde então já entrei logo numa especialização. Sou especialista em docência do ensino superior e gestão pública, né, em saúde pública. E assim, eu sempre gostei da parte da gestão, né, sempre me identifiquei. Desde novo eu sempre eu gostei de empreender. Botei sorveteria, já botei várias coisas assim, sempre gostei dessa parte empresarial, de empreender, né? E aí nisso eu recebi o convite, né, do deputado Oliveira Neto para gerir uma pasta dentro da antiga Fundesp, que hoje é a CESEP. Né? Eu fui convidado para ser diretor de esportes escolares. Acredito que o motivo da escolha dele foi: eu sou de dentro do esporte. E também vivi, né, o esporte escolar, convivi com o esporte escolar. Eu fui como atleta para os Jogos Escolares Brasileiros, que foi onde eu fui vice-campeão nacional, e fui como dirigente. Ou seja, eu conheço os dois lados da moeda. Os dois lados. E eu acredito que hoje é de muita importância para um gestor ele conhecer os dois lados da moeda. Eu gosto, né, quando eu vejo um gestor que foi atleta. Que entende, né? Que entende. Por quê? Porque você vai ver a necessidade realmente na prática. Ah, não, mas tu era atleta de uma modalidade, tem deficiência em várias modalidades, tem algo errado em vários segmentos dentro do esporte, certo? Mas você precisa... Eu acredito que a dificuldade de uma é a mesma de várias, entendeu? Ou seja, você consegue assimilar aquilo ali e prestar um serviço melhor. Você falou algo muito interessante, que você foi atleta e foi gestor. E nessa caminhada que você fez como gestor, o que é que você viu na época que você estava de atleta e o que você fez que não, eu vou fazer diferente daquela época, porque hoje se fala muito em apoio, né? Hoje tem muita dificuldade, graças a Deus, hoje eu acredito que tem muito apoio para o esporte, muito do que era antes, mas qual foi um ponto interessante que você pegou da sua experiência para colocar em prática ali como gestor? Ousados, na nossa época a gente começou, né, já existia, mas a gente começou a lei de incentivo. Hoje, por exemplo, tem a lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo fiscal ao esporte, passou pelas nossas mãos. A gente tem uma parcela de contribuição ali dentro, certo? Eu apoiei muito, né, através do... Já existia a Bolsa Atleta também? Já existia. Na verdade, a Bolsa Atleta estava parada, né, já estava com uns anos parada, e durante a nossa gestão, né, que foi o presidente Clemilton Queiroz, né, Amarantino, presidente Clemilton, a gente conseguiu voltar ao Bolsa Atleta, né, ter essa volta do Bolsa Atleta. E conseguimos aí agariar cerca de 100 atletas de várias modalidades diferentes. Não só atletas, mas também de técnicos das modalidades. E assim, teve várias situações, vários fatos curiosos. Um dos fatos que eu lembro bem, né, tinha um menino muito bom do tênis de mesa, que é o Theo. Ele é de Piripiri. E o Theo, isso me chamou bastante atenção. Por quê? Porque
a modalidade tênis de mesa não é uma modalidade tão conhecida como futebol, como judô. Tão popular, né? Tão popular. E esse menino, ele se destacou muito. E é de um carisma, Ave Maria, sem igual. E aí ele ia para uma competição no sul do país. E não tinha passagem aérea, não tinha. Eu disse, não, vamos aqui. Eu não consigo aqui A gente sempre acredita que a maior dificuldade dos gestores hoje em dia é justamente essa parte burocrática. Eu acredito que o sistema ainda tem muita burocracia de contratação, mas não tem uma contratação, ou é pasta tal que a gente tem que aderir à ata de pasta tal. Ou seja, existe uma burocracia dentro do sistema. E isso que acaba que atrapalha diretamente o fim, que é o atleta, né? O destino, que é o atleta. E nisso o Theo tinha uma viagem para 2 dias. E ele não podia ir porque ele era o Charge, que era uma das competições mais importantes, e ele estava bem colocado, com chance de medalha para representar o estado, né? Representar o Piauí. E nisso, cara, eu disse, não, vou ter que resolver a situação. Fui no Karnak, fui em todos os lugares, fui na Seduc, na época a gente tinha uma parceria muito grande, Fundesp e Seduc, e eu consegui, aos 45 do segundo tempo, uma passagem através do gabinete militar lá do Karnak. E ele ficou, Ave Maria, ele já estava até desacreditado, a família desacreditada. Conseguimos essa passagem. Na época o governador era o governador Wellington. O Wellington apoiava muito, né, assim, em relação ao esporte. Hoje eu acredito que na chegada, nessa transição, o Wellington Rafael, o esporte melhorou, né, melhorou. O Wellington já apoiava bastante, o Rafael entrou apoiando mais ainda, entendeu? E assim, isso aí marcou, né? Isso aí marcou muito, não só para mim, acredito que mais ainda para ele. Show de bola. Você falou um ponto interessante sobre o Rafael Fonteles, atual governador, que vem apoiando muito. A gente viu campanhas aí agora no Campeonato Piauiense, lotação ali no estádio, e está investindo também nas equipes profissionais de campo, né? Saiu algum recurso aí, eu não me lembro bem qual foi o valor exato, mas foi uma boa parte para todas as equipes que participaram do Piauiense. Mas o que é que precisa ainda para o esporte daqui engrandecer, ir para outro nível? Por exemplo, agora a gente vê o investimento do CAP. O que é que você acha? Aqui uma opinião minha, não sei. Poderia liberar também um recurso, um valor para as equipes de futsal também? Na verdade, Ousados, o incentivo do governo tem, né? Hoje, eu acredito que o Rafael esteja dando um incentivo maior do que já teve. Mas eu acredito que a mudança, o poder de mudança está na gestão. Entendeu? Nessa época que eu passei na Fundesp, eu observei muito que alguns clubes, né, do Piauí, eles, em relação a alguns gestores, deixavam muito a desejar. Pô, recebi o recurso. Geralmente, o que é que a gente vê a nível nacional? Um empresário forte que vai tomar frente do clube e leva recurso para o clube. Eu via muito que o pessoal se aproveitava daquela situação, daquele investimento que o Estado fazia e tirava do clube para si. Entendeu? Eu acredito que um dos erros está aí. Na gestão. Né? Está na gestão. Entendeu? Assim, claro, o que o governo puder fazer, o que o governo puder apoiar, é sempre válido. Entendeu? Eu costumo dizer que o quê? Que o esporte ele a principal arma contra a criminalidade, contra as drogas e tudo. Salva vidas, né? E salva vidas. E assim, é muito mais barato. Custa muito menos para os cofres públicos investir no esporte, fazer eventos esportivos, independente de qual modalidade seja, do que investir na segurança pública. Entendeu? Sai muito mais em conta investir nessa camada aqui do início, desde tirar aqueles jovens das ruas, através de um esporte, através de projeto social, do que investir na polícia. Ah, Fernando, tu está dizendo que não deve investir na polícia. Não, não é à toa que a gente está vendo hoje a segurança pública como nunca viu antes. Mas eu acredito que para diminuir
Nessa camada, eu acho que o investimento tem que ser maior nessa parte aqui. Entendeu? Que é o esporte, que é a cultura. Entendeu? Top de verdade. E Quirinos, falar de Fernando Quirinos, não tem como lembrar de futebol aqui no Piauí, né? Você que é o gestor da Copa Cajuína de Futebol, hoje é uma das maiores do Brasil, essa competição. Qual foi o momento aí que surgiu, qual foi o período que veio essa tua ideia? Como foi que veio teu pensamento, você também que jogava, né? Foi nesse período que estava lá na Fundesp, não? Já conheci o futebol, nesse período que estava na Fundesp. Na verdade, eu sou um dos mais antigos aqui, do futebol. É assim, um dos pioneiros. Um dos pioneiros. Acredito que os pioneiros é o Marquinhos, o professor Marquinhos 100%. Iniciou o futebol lá atrás, o Bruxinha, jogador Bruxinha, também iniciou lá atrás, o Fernando, irmão do Marquinhos. Ou seja, também, né? Nossa geração veio atrás dos meninos, veio logo após essa geração deles. Né? A gente começou o futebol, na minha geração do futebol, lá no campo do Cefap, não tinha quadra em bairro, não tinha arena. Né? Se eu não me engano, a primeira arena de futebol do Piauí foi o Rato. Né? Foi o Rato que botou, que inclusive está lá ainda, mas foi a primeira arena, a primeira pessoa a ter essa ideia de botar a arena privada. A gente ia para o Cefap. Lá no Cefap tem aquela quadra enorme, aquele campo de areia, e ao lado tem a quadra. Né? E a gente sempre ia. Na época, era o irmão Jó jogava com a gente, o próprio Marquinhos. E nessa época eu ficava observando o Maxwell. E nessa época eu ficava observando eles jogarem. Porra, meninos são bem e tal. E fui, quando faltava um eu entrava e fui aprendendo, pegando aquela manha do negócio. E a gente aprendeu, diferente dessa geração hoje, você vê o quê? Um jovem que tem 15, 16, 17 anos, ele entra numa escolinha, ele aprende da maneira certa. Ele teve uma base. Hoje, acredito que todas as arenas que tem um segmento de futebol tem um professor. Então, naquela época não tinha, né? Naquela época não tinha. E aí, hoje, acredito que seja mais fácil você aprender o futebol. Entendeu? O nível está bem mais elevado, mas, em compensação, para você aprender a absorver, está mais fácil. A gente jogava com bola, para você ter ideia, a gente jogava com uma bola que era da Champions League, aquela bola que era mais... de campo. Uma bola mais de campo, só que ela mais acolchoadazinha, ela tinha uma maciez melhor. Aí a gente jogava com aquela bola que era uma bola, porque a gente não tinha acesso a uma bola Mikasa. Naquele tempo era mais difícil. Eu estou dizendo o quê? Há 8 anos atrás. E como foi que surgiu a Copa Cajuína? A Copa Cajuína surgiu no período que eu já estava me ausentando da Fundesp, né? Já estava saindo. E teve uma competição muito grande que me chamou a atenção, que foi uma competição que o Barreto organizou juntamente com o Munhoz, que foi o Piauí Open. Né? Uma competição muito grande, trouxeram bastante atletas aí a nível nacional, e essa competição me despertou um gatilho, né? E gostei, achei muito massa, disse, eu vou fazer uma igual. Vou fazer uma igual, aquela inveja sadia. Vou fazer uma ao mesmo nível. Aí, assim, fiz a primeira. Teve só para pegar um ganchozinho dessa competição aí, do Piauí Open. Piauí Open. Teve uma zoada aí, né? Foi aí que teve uma resenha lá com o Filipinho. Os atletas. Foi que rolou ali, tu que é de dentro do negócio. Eles, eu acredito que eles não jogaram, né? Fecharam um acordo, certo? É assim, até onde eu sei, né? Fecharam um acordo e dentro desse acordo não estava um jogo que o Munhoz queria. E aí o Filipinho e Renan, Filipinho por ter um pai, né? O pai do Filipinho é uma pessoa boa, de condição e tal. Aí eu sei que, acredito que teve uma interpretação de forma errada e de ambas as partes. E aí ele se sentiu ofendido pela forma que foi conduzido e tudo, e teve essa troca de farpos aí. E o pai do Filipinho disse, não, agora vocês não vão jogar nada. Se tiver, devolva o cachê e acabou, senão não joga mais a competição. Inclusive, quem foi campeão dessa competição, se eu não me engano, foi Vinícius e Paraná, que era a dupla do momento dessa época, mas foi muito boa mesmo. E a Copa Cajuína surgiu quando, Fernando Quirinos? A Copa Cajuína, ousados, surgiu há 4 anos atrás, né?
A primeira Copa Cajuína foi lá na Home Beach, né? Na época a gente fez, não existia a estação, e a gente fez lá na Home Beach, né? Fizemos na Home Beach. E foi um sucesso. Trouxemos o Biel participou da Copa Cajuína, inclusive foi campeão junto com o Mamar, lá da Copa Cajuína. Dupla roubada aí, hein? Dupla roubada, são forte. E aí, desde então, né, há 4 anos que a gente vem fazendo a Copa Cajuína acontecer. Então, falar de Quirinos é falar do Copa Cajuína, competição, como eu já falei, uma das maiores aí, eu acredito que está no calendário de todo atleta hoje que atua na modalidade de vir para a Copa Cajuína. E não é fácil fazer o que você fez, né? Agora há pouco a gente tivemos aqui, a gente viu a estrutura que é hoje, como é que é montado tudo isso. Você, como eu falei no início, é um cara de projetos esportivos. Hoje você tem empresa, né, que faz os eventos esportivos, mas isso tudo surgiu através da Copa Cajuína? Na verdade, não. Né? Na verdade, não. A Copa Cajuína, inclusive vim com a camisa, né? Mostrar aí pra turma, fazer propaganda. A Copa Cajuína é meu xodó, costumo dizer que é meu xodó. Mas esses projetos não vieram através da Copa Cajuína, mas vieram para fortalecer também a Copa Cajuína. Né? Hoje, como você mencionou, eu trabalho fazendo eventos, não só eventos esportivos, aliás, não só a Copa Cajuína, mas vários eventos, várias modalidades, né, dentro do esporte. E a Copa Cajuína, voltando à Copa Cajuína, eu acredito que hoje é a principal competição do estado. Né? Nessa última, para você ter uma ideia, nós tivemos 40 municípios, né? 40 cidades, né? Dentro do nosso estado, que vieram duplas, né? De 40 cidades. Não só, às vezes, não, veio um lá de Miguel Alves, veio outro de União, fizeram uma dupla. Mas veio um representante de cada cidade, dentro dessas 42 cidades, para ser mais exato. E 5 estados aqui do nosso Nordeste. Ou seja, a Copa Cajuína não é mais uma competição piauiense, ela é uma competição Norte-Nordeste. Né? E assim, a origem da Copa Cajuína, o nome da Copa Cajuína, o porquê que foi criado o nome da Copa Cajuína, eu queria um projeto que simbolizasse o estado do Piauí. E a cajuína é o Piauí. Né? Acredito que é uma bebida, é uma bebida que é tipicamente piauiense. Né? E aí, vamos usar o cajuína, né, para simbolizar o estado do Piauí. Show! Para fazer um evento desse, claro que precisa de apoio, precisa de patrocinadores. E como é que é feito esse processo aí de você ir correr atrás dos recursos para que isso tudo possa acontecer? Porque muita gente vê ali na telinha da TV Usados, né, tudo bem feitinho, tudo de alta qualidade, mas tem todo um trabalho ali, extra quadro ali, que é feito por você, por toda a sua equipe. Fala um pouquinho como é os bastidores disso tudo, Fernando. É isso mesmo. Como é que acontece? Como é que nasce a Copa Cajuína? Nós temos patrocinadores públicos, né, que é através do governo do estado, né, essas últimas Copas Cajuínas, né, dos 3 últimos anos, nós rodamos através da Coordenadoria da Juventude, que vem apoiando, né, desde já. Agradeço a todo o apoio ao Everton, né, ao secretário, ao coordenador, na verdade, o Everton Calixto. E assim, a Copa Cajuína nasce através de um projeto. É feito um projeto, né, dentro desse projeto, a gente bota um projeto como um projeto, como é que eu posso dizer, de uma faculdade. Quem vai fazer um TCC não tem que fazer uma introdução, uma metodologia, objetivo geral, objetivo específico, pois a Copa Cajuína tem um conjunto disso tudo. Né? E aí a gente dá a entrada juntamente com a Coordenadoria da Juventude, ou seja, a empresa dá a entrada, né, na Copa Cajuína, juntamente com a Secretaria, né, com a Coordenadoria da Juventude, com a COJUV, e dentro disso tem um processo, passa por vários órgãos, Secretaria de Comunicação, ou seja, o Estado tem que aprovar esse projeto. Assim que é aprovado, a gente recebe o aval para realizar o evento. Né? O Estado vai patrocinar, mas não depende só do Estado. Nós temos vários outros patrocinadores
que compõem o time para que isso aconteça. Certo? Nós temos aí um exemplo como a 51 AIS, que é uma empresa forte, que já está entrando dentro do esporte com o quê? Com um drink que é zero álcool, um drink para atleta. Entendeu? Nós temos várias outras empresas de segmento, como uma empresa que nos ajuda muito, como é o caso da Formart. A Formart, ela nos ajuda com a parte da estrutura. A Prime Light nos ajuda com a iluminação. Ou seja, nós temos várias empresas, um grupo que nos apoia já dentro da Copa Cajuína. Quando eu falo de Copa Cajuína, fica mais fácil vender. Né? A gente fica mais fácil vender esse produto. Por quê? Porque já estamos aí há 4 anos, né? E mostramos que é uma competição que tem um nível de organização muito bom. Pra você ter uma ideia, fizemos 4 etapas o ano passado. Fizemos a última etapa, a etapa Firons. Ou seja, quem dentro do Piauí conseguiu fazer 4 etapas da mesma competição. E vale a pena ressaltar aqui e frisar que cada modalidade, cada categoria dentro de cada etapa, ela é ranqueada. A gente conseguiu fazer a última etapa premiando financeiramente, através de dinheiro, de troféu, todos os melhores atletas por categoria durante todas as 4 competições. Entendeu? Nós somos uma das poucas competições, não só no Piauí, como no Nordeste, que a gente dá um material bom, um material camisa, calção, a gente dá um kit, na verdade, com a squeezezinha. Ou seja, nós temos já uma linhagem, né? A gente já tem um padrão Copa Cajuína, padrão excelência. Não é à toa que quando lançamos a Copa Cajuína, o Instagram não para. Né? O Instagram não para, graças a Deus, a gente nunca teve... se nós vamos lançar 50 vagas numa categoria C, a gente consegue essas 50 duplas, na verdade. Entendeu? Ou seja, em relação à captação, tanto de recurso público como privado. Recurso privado, nós, graças a Deus, hoje a Copa Cajuína, a gente tem uma visibilidade maior, a gente consegue agariar esse tipo de recurso. Top, de verdade. Então você é um exemplo de gestor nesse sentido, porque consegue atrair o apoio público e o privado. E, Quirinos, na sua empresa, né, que você faz, como eu falei, você apoia muito esporte, você mexe com várias modalidades. Você é um cara que faz um trabalho excelente no futebol, mas não deixa a desejar em outras áreas. Por exemplo, comigo, no X1, você é um cara que vem e apoia através dos projetos. Como outras modalidades, eu vejo vôlei, handebol, tudo que relaciona ao esporte você está no meu. Então, é através desse projeto que você cria, que vem pegar recursos públicos e recursos privados. Então, você acredita que hoje, para o nosso estado melhorar no esporte, seja a junção de tudo, não ficar dependendo só do que vem do governo, que vem de uma prefeitura, que vem de algo público, mas também tentar filtrar aí uns patrocinadores privados, não é isso? É isso mesmo. Assim, ousados, eu costumo dizer que você tem que meter as caras, né? A partir do momento que eu tive essa ideia, né, juntamente com a sociedade, que eu não faço nada, ninguém, na verdade, faz nada só, né? Eu tive essa ideia de montar uma empresa de eventos. Eu já pensei, já sabia em que situações iria entrar, né? Na dificuldade. Quem não faz costuma criticar, né? Quem não apoia, às vezes não deixa de ter, dentro de todo o meio que a gente convive, invejas. Ah, não vai dar certo, olha, cuidado. Às vezes você acaba se acomodando em uma determinada situação, sendo que tem um mundo todo para você viver em outras situações. E assim, a partir do momento que tivemos a ideia, vamos para a parte do evento, vamos criar uma empresa de eventos e vamos atrás primeiro dos patrocínios privados. A gente fortalecer, ter uma base para depois a gente correr atrás do patrocínio público. Foi o que aconteceu. Antes de criar a ideia, eu cheguei no meu amigo empresário e disse, eu estou pensando isso, isso e isso. Posso contar com você? Pode. Fui para outro. Estou com esse projeto assim, 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 assado. Posso contar com você? Pode. Eu disse, olha, o negócio está melhorando. Vamos aqui. Aí comecei. Chamei o deputado Oliveira Neto, tenho parceria também com outros deputados, né, com outros amigos que são gestores de outras empresas. As empresas que trabalham com eventos,
né, focando um pouco mais no evento esportivo, elas não precisam ser, não, aqui não tem briga, não tem competitividade. Qual é nosso intuito? É promover o esporte. Então, quanto mais unido a gente conseguir trabalhar, vamos trabalhar. E nisso, conseguir a união com várias empresas. Né? Assim, essa parceria, a gente conseguir abranger o maior número de modalidades possível e conseguir fazer com que o esporte aconteça em modalidades em que muita gente não sabe nem o que é. Entendeu? E assim, graças, né, tanto ao apoio público, né, do poder público, como o poder privado. Fernando Quirino, você também que é um grande exemplo de empresário aqui, principalmente por conta da estação. Hoje a estação, na minha opinião, é uma das melhores arenas aqui de Teresina, que muitas pessoas elogiam, né, pela estrutura que foi montada. Fala um pouquinho como foi a ideia de você ter criado a estação. Ousados, a estação, ela existia-se um projeto de estação, né, que na época era com o Dodói, Rafael, que era meu antigo sócio, juntamente com o Andrei, né, e o tio do Andrei, ou seja, tinham 3 sócios. Essa sociedade, eles iniciaram, mas não terminaram. Acredito que desfocaram em outras situações e acabaram que, né, não terminaram, não finalizaram o projeto Estação. E dentro nisso eu estava procurando arenas, né, ou terrenos que eu poderia investir, fazer minha própria arena. Por quê? Porque eu já estava dentro do esporte, né, já estava dentro do meio empresarial através, né, do esporte, né, dos projetos esportivos. Eu disse, não, eu vou fazer a aquisição de uma arena, vou procurar uma arena ou para me alugar, ou para me comprar, ou para me arrendar o terreno, construir. E aí nisso eu chamei o Augusto na época para a gente comprar uma arena. E lá essa arena ia ser, aliás, essa arena, ela que a gente ia adquirir, ela era ali no próximo à Arena do Rato. Acabou que não deu certo. Eu recuei, né? A gente recuou na época e eu passei aqui na frente da estação, né? Que hoje eu acredito nosso estúdio hoje é aqui dentro da estação. E aí eu passei aqui na Zequinha Freire e vi o terreno. Gostei. E quando fui ver era do Dodói. Né? O Dodói estava junto, estava envolvido. Aí eu cheguei, Dodói, e aí, como é que tá aqui? Rapaz, tá meio assim, meio assim. Eu quero entrar, como é que eu faço? Vou conversar com os meninos. Aí conversou com o André e com o tio, eu comprei a parte deles. Né? Comprei a parte deles, só que tinha muita coisa para fazer. Eu disse, não, se eu entro com um projeto, é para mim até o final. E nisso, vim para cima, botei as caras, meti as caras e a gente conseguiu botar a arena para funcionar. Hoje nós temos 2 anos. Né? E recentemente você fez uma parceria com a estação, né? Estação... Foi. Aí, assim, no início, essa estação não tinha nada a ver com a estação de São Paulo. Inclusive, teve um fato curioso. Eu fui para São Paulo, fiquei com o Edilson, né? Fiquei lá na casa do Edilson Capetinha. E nisso, o dono da estação de São Paulo começou a mandar mensagem no Instagram dessa estação, dizendo que a gente estava plagiando e tal, e isso, a gente teve um atrito e tal. Eu sei que assim, eu disse, não, cada um vai procurar seus direitos. Acabou que o tempo foi passando, né? Acredito que isso durou 1 ano. E hoje nós somos grandes parceiros. Né? Voltei a São Paulo, conheci a estação de São Paulo, né? E hoje nós somos uma franquia da estação de São Paulo. Inclusive, mando aqui um abraço ao meu amigo Vaz, né? Que é o dono da estação de São Paulo e o dono realmente da franquia Estação, e é o dono do Estação Open, uma das maiores competições de futebol do país. E assim, fortaleceu mais, muito mais a minha estação, né? Com o apoio da estação dele Vaz, da Estação São Paulo, com a Estação Teresina. Ou seja, todo mundo que está naquele centro-sul, centro-oeste ali do país, que vem aqui para o Nordeste, que vem para Teresina, né, ou seja, a trabalho, ele sempre vai ter uma referência. Qual é a referência de São Paulo? Estação. Pô, tem uma estação lá em Teresina. Ou seja, já nos procura, assim como já nos procuraram. Show de bola. Você tocou no assunto aí, falou no nome do
Edilson, né? O Capetinha. Você que recentemente fez grandes eventos, trouxe os Pentas campeões. E fala um pouquinho dessa amizade aí, hoje, que você tem com o Edilson, contato com esses caras. Cara, o Edilson, ele veio, né? Acredito na época eu estava com a Bis, né? Estava com a Bis. E nós fizemos vários jogos, jogos das estrelas, né? Chegamos a trazer aí 10 jogadores, ou seja, lidamos com 10 ex-jogadores, né? A gente fez esse jogo das estrelas no mínimo aí em 6 cidades dentro do Piauí, né? 6 cidades do Piauí. E dentro disso eu conheci o Edilson, a gente se aproximou, né? Fiz uma viagem a São Paulo, a primeira viagem que eu fiz, não tinha tanta proximidade com ele, né? E juntamente com o Ari, conheci ele através do Ari, né? O Ari ex-jogador, e o Ari tinha esse contato com os jogadores. Tem esse contato com os jogadores. E nisso o Ari me apresentou o Edilson, né? O Edilson já tinha vindo, tinha trocado uma ideia com ele e me apresentou ele, Edilson, em São Paulo. Edilson, muito educado, gente boa, um cara extraordinário, não tenho nada o que falar dele. Certo? É um cara brincalhão, um cara de 100%, um cara do bem. Edilson, a gente se deu muito bem, tivemos uma conexão muito boa. E hoje, eu posso dizer que é meu amigo, né? Um cara, quando eu mando mensagem, responde. Quando eu vou a São Paulo, ele faz questão que eu fique, né, no apartamento dele, a gente troca uma ideia. Ele vai montar um negócio como ele está montando, tem a própria marca de roupa dele, de camisa dele, a Ed 10. Ele, aí, o que é que tu acha disso? Oh, pô, essa marca aqui é muito boa, esse material aqui é muito bom. Ou seja, a gente já tem uma... Já fala pra ele aí, manda o kit pra nós. Aí já manda o kit pra nós, Capetinha, já manda o kit que é pra gente fazer aquela divulgação. E aí, assim, construímos essa amizade, né? Junto também com o Edilson, conheci o Zé Roberto, também uma pessoa maravilhosa, o Kleberson também, através do futebol, dos Jogos das Estrelas. E assim, hoje, graças a Deus, eu hoje consigo ter acesso a todos eles. Né? Por quê? Por conta dos eventos, e também a gente cria um laço de amizade, né? A gente cria aquele afeto, e acredito que é bom você ter, né, onde você for, você construir amizades, construir laços, entendeu? E assim, a gente só tem a ganhar, o Piauí só tem a ganhar. Né, trazendo esses craques para cá, tendo pessoas que conhecem, que conseguem ter aquela, como é que eu posso dizer, aquele relacionamento de facilitar uma entrada lá no Corinthians, no estádio do Corinthians, né, na coisa. Ou seja, o Edilson, ele consegue facilitar isso aí, essas coisas. Ou seja, a minha amizade com o Edilson hoje vai além do negócio, entendeu? A gente já tem realmente esse laço mais estreitado aí. E deixa um spoiler pra galera que tá em casa aí. Esse ano vem projeto, eles vêm pra cá. Fala um pouquinho pra gente. Eu tenho um projeto... Tá no calendário, a vinda deles. Eu tenho um projeto que ele iniciou em Floriano, juntamente com o recurso do deputado Marcos Calum, que é uma tarde com penta, né? Esse projeto, nós vamos realizar ele ainda esse ano, no segundo semestre. Nós não temos data, mas esse projeto eu quero fazer ele com o Capetinha, né, que foi o Capetinha, o idealizador, né, uma tarde com penta. Eu pego um pentacampeão mundial, levo para dentro do âmbito escolar, né, para que aquela juventude, aquela criançada, ela conheça um penta, tem aquele acesso direto a um ex-jogador, né, acredito que é o sonho de muitos. Eu, particularmente, quando eu era criança... Se eu visse muito ligado à bola, se eu visse um jogador, para mim ia ser uma felicidade muito grande. Né? E hoje não é diferente. A gente leva dentro para um projeto social, a gente abre as portas dentro de um projeto social, tanto não interessa ser do futebol, né? Pode ser um projeto social de uma modalidade escolar, ou seja, a gente leva esse atleta para as pessoas que a gente sabe que não vai, pode ser a primeira e única oportunidade que tem de conhecer. E logo após a gente sempre faz um jogo. Porque assim, qual é a graça que eu ver lá o Edilson e não ver o Edilson jogando bola? A gente lembra do Edilson o quê? A alegria que ele tinha nas pernas, aquela embaixadinha, ou seja, a gente consegue fazer a parte social e também consegue mostrar um pouco do que o Edilson
é hoje dentro das quadras, não só o Edilson, como o Klebs, como o Luizão, que são pentas campeões mundiais. Show. Fernandinho, e nessa tua caminhada aí, qual foi o momento assim mais delicado da tua vida? Cara, o momento mais delicado da minha vida eu passei há um mês e hoje 1 mês e 17 dias, pode-se dizer. O ano passado, ao segundo semestre do ano passado, por volta de agosto, setembro, senti uma dor forte nas costas, né? Senti uma dor forte nas costas. Essa dor irradiava para o braço e fui fazer uns exames, né? Fui às pressas, por uma urgência, e fui fazer uns exames, né? E lá fui diagnosticado com um aneurisma na aorta, né? Que a aorta, acredito que você sabe que é a principal artéria do nosso corpo, né? A principal artéria do coração. E foi bem na parte ascendente, bem na parte onde sai a aorta, parte a aorta para o resto do corpo, né? E nisso foi um baque para mim. Eu fiz com que tipo assim, eu camuflei muito isso, segurei muito. Só quem sabe, teve conhecimento disso, minha família, os mais próximos, né? E alguns amigos mais próximos. Mas assim, graças a Deus hoje eu estou aqui para contar, né? Há 1 mês e 17 dias, mais precisamente, 1 mês e 17 dias, eu passei por um procedimento cirúrgico, né, dessa correção do aneurisma, onde eu tive que trazer um médico de São Paulo, que tinha uma gabaritagem melhor, que fazia essa mesma cirurgia com mais frequência, né? E tive também o auxílio, né, o acompanhamento do doutor Jocelano, né, que inclusive é o irmão de um parceiro nosso do futebol, né, que tudo volta para o futebol, que é o Fabrício lá da F9, irmão do Fabrício, doutor Jocelano. Doutor Jocelano é um profissional sem explicação, não tem o que falar daquele cara. Ele é um anjo que Deus botou na terra através de médico que salva muitas vidas, entendeu? E ele foi fundamental, foi ele que fez a ponte para eu conhecer o Dr. Ricardo Dias, né, que é um médico que hoje é uma das referências no Brasil e no mundo nesse tipo de cirurgia. E aí, para mim, realmente foi o momento mais difícil. Eu ainda estou ainda estou na fase de recuperação. Fizemos a Copa Cajuína. Algumas pessoas sabem, inclusive você sabe o tanto de dor que eu senti. Em alguns momentos, né, não estava ali diretamente, mas estava sentindo muita dor. Mas, ao mesmo tempo, estava muito feliz. Por quê? Porque Deus me deu essa segunda chance de estar fazendo o que eu mais gosto, que é fazer esporte, que é estar trabalhando. Entendeu? E assim, eu só tenho que agradecer a todo mundo, agradecer especialmente a minha esposa, a meus pais, né, que foram fundamental, né, meu irmão, que foram fundamental assim, nesse pós-operatório, porque realmente não foi fácil. Passei 5 dias na UTI, fui para o quarto, passei mais 4 dias, aí fui para casa, senti muita dor, passei 7 dias dormindo sentado, muita gente não sabe de tanta dor. E hoje, posso dizer que estou 80%. Minhas dores diminuíram bastante e, graças a Deus, hoje sou um cara que tudo o que foi planejado dentro da minha cirurgia deu certo. Sou tão abençoado que tudo que foi... assim, eles trabalharam por eliminação. Vamos tentar isso aqui, mas não é certeza de dar certo. Vamos tentar preservar suas válvulas, senão nós vamos botar mecânica. E assim, me disseram, não, pode ser que você nunca mais volte a fazer atividade, um futebol, entendeu? Ou seja, tudo isso que eles me falaram, eles me deixaram ciente de tudo. Eu só posso garantir, eu não tenho como garantir nada. Eles sempre foram bem francos comigo, eu não posso garantir nada. Nem que você vá sobreviver, nem que a gente vai conseguir preservar suas válvulas. Né? E graças a Deus foi tudo dentro do planejado. Né? As válvulas foram preservadas, hoje consegui fazer a correção, né? E hoje, graças a Deus, foi 100%, 200%, né? Para a honra e glória do Senhor. Né? Momento delicado. E como é que tu recebeu essa notícia? Cara, será que eu não vou voltar?
será que eu volto? Ousados, foi, como eu te disse, foi o momento mais difícil que eu passei na vida. Eu já passei por muita coisa, mas quanto a isso eu não tenho nem como mensurar isso. Eu acredito que só quem realmente convive comigo, mais próximo, minha família mesmo, ela. E mesmo assim, eu ainda tentava blindar muito, né? Assim, não passar tanta preocupação para a família. Mas, assim, foram dias difíceis. De quando eu recebi a notícia até a data da cirurgia. É uma incerteza. A partir do momento que eu deitei naquela maca, no Hospital São Marcos, que eu fui naquele trajeto até a sala de cirurgia, ali passou minha vida inteira. Minha vida toda passou pela minha cabeça. Eu lembro de tudo. E quando eu fiz esse trajeto, eu ficava imaginando, meu Deus, será se é a última vez que eu vou ver alguma coisa? Entendeu? É uma incerteza. Mas eu orei muito, né? Eu rezei bastante, eu fui rezando. Desde quando eu saí do quarto até a sala de cirurgia. Rezando, pedindo a Deus uma segunda chance, e Deus me atendeu. E hoje eu estou aqui, né? Sou testemunho para contar o que aconteceu. E graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou firme e forte para continuar essa trajetória aí. Você falou um pouquinho da família, então fala um pouquinho também do Fernando, né? Pessoal, a gente conhece você no meio do esporte, como atleta, como gestor, mas quem é o Fernando Quirinos aí, pessoal, que a família conhece? Sou Fernando Carlos Quirinos Filho, nome até extenso. Sou casado com a Yasmin Quirinos também. Sou filho do Fernando Carlos Quirinos, da dona Tereza Cristina Rodrigues Oliveira Quirinos. Eita! O nome é grande. Sou irmão do Renato Quirinos, de Miguel Alves. Muita gente conhece lá da RK. Né? Fazer aqui a propaganda aqui para RK Bistrô, RK Carnes, RK Distribuidora. Também sou de Teresina, né? Nasci em Teresina, mas passei boa parte da minha infância em Miguel Alves. E sou um cara que acredito que vocês podem ver, sentir. Eu sou extremamente apaixonado pelo esporte. Não é, o Fernando é só Copa Cajuína, não. Eu gosto de fazer o esporte. Eu gosto de trabalhar com o esporte. Para mim, não tem nada mais gratificante do que tu entregar um projeto, né? Tu entregar um evento e tu fazer uma premiação do evento. Já teve eventos em que eu fiquei mais num canto, mas fiquei emocionadíssimo. Eu vou chorar aqui num canto, fico mais na minha, né? Tem aquela parte ainda sentimental, me toca. Eu ainda sou muito sentimental em relação a isso. Quando eu faço um negócio que dá certo, é muito gratificante. Entendeu? E assim, o que é que eu estou procurando a fazer isso? Eu estou procurando a levar o esporte, né? Levar os eventos esportivos para aquelas, como é que eu posso dizer? Aquelas modalidades menos assistidas. Top. Entendeu? Por exemplo, a gente tem hoje federações. Ah, Fernando, tu não ajuda? Ajudo, posso sim ajudar. Mas eu vou hoje priorizar os que são menos ajudados, pode-se dizer, entendeu? Recentemente eu tive até lá, né? Vi você apoiando o futebol de mesa, que chama, né? O futebol de mesa, na verdade nem sabia que existia mas aqui. É mais conhecido como futebol de botão, né? Futebol de botão. Fizemos o Campeonato Piauiense. Nós temos 12 etapas para realizar esse ano. Ou seja, é muita coisa. A gente fez dentro do clube da Caixa Econômica, lá na PSEV, e foi legal porque todo mundo que frequentava o clube, eu acredito que 60%, 70% não conhecia a modalidade. Aí entrava lá no auditório e via, né? E tinha conhecimento. Ou seja, para a apresentação, para a modalidade em si, enriqueceu muito. E também, e muita gente não sabe, existe sim federação de futebol de botão, né? Futebol de mesa, pode-se dizer, e bem organizada. Eu que acompanho mais próximo, eu vejo que vocês atuam em várias modalidades. Mas qual foi o evento, assim? Qual foi a modalidade? Acredito que o evento. Qual foi o evento que tu teve no projeto ali, ajudou a realizar, ou que você realizou, que você vê, poxa, esse evento aqui eu zerei o game? Cara, como eu sou mais da linhagem futevôlei, eu não poderia deixar de mencionar o TAF, né? O TAF foi um evento que diretamente
Eu estava ligado ao TAF desde do projeto até a execução do TAF. Né? O TAF hoje é o principal evento de futebol. Né? Hoje, assim, é um dos principais eventos do mundo. Né? E, assim, a realização, nós fizemos o primeiro TAF no Nordeste. Logo depois veio a Bahia, fizeram a etapa Finals do TAF na Bahia. Ou seja, mas dentro do Nordeste, o Piauí, pode-se dizer, é o estado em que tem o futebol mais fraco. É um futebol que está engatinhando, é um futebol que está começando, dentro dos estados do Nordeste. Aí tu imagina um estado que tem um futebol, pode-se dizer, que está iniciando há 15 anos atrás, realizar a primeira competição nacional, a nível nacional. Nós trouxemos atletas do Brasil inteiro, com passagem aérea paga, com a logística do TAF é imensa. É passagem aérea paga para 12 duplas, fora transmissão, que foram mais de 40 horas de transmissão da Sport TV, ou seja, uma transmissão de TV aberta. Ou seja, nós conseguimos fazer história dentro do Piauí. Tudo isso, né, lógico, sem deixar de agradecer ao governo do estado do Piauí, que foi fundamental. Por quê? Porque é um evento muito grande, né? Um evento com uma proporção gigantesca. Teve mais de, se eu não me engano, quase 300 duplas inscritas. Né? Fizemos uma arena dentro de um shopping. Montamos uma arena bem grande dentro de um shopping, ou seja, não foi qualquer evento. Dentro do futebol foi o maior evento que já aconteceu, que logo após vem a Copa Cajuína, né? Como essa última, que foi, acredito que muitos chegaram para mim dizendo que foi a maior Copa Cajuína, né? Com estrutura, com arquibancada, muita área climatizada. Ou seja, é porque tu puxa só para o futebol? Não, é porque as portas para o futebol estão começando a se abrir. Os apoiadores privados estão querendo apoiar o futebol. Entendeu? O futebol hoje está vendo com muitas empresas estão vendo com outros olhos. Entendeu? Você falou do TAF, não tem como não falar do Anderson Águia, né? Você que teve esse contato com ele, como é que foi trabalhar com ele? Já conhecia, como foi? Fala um pouquinho pra gente aí dessa experiência. Cara, o Águia, ele é um grande gestor. Inclusive, a gente tem que copiar as coisas boas, né, que a gente absorve dos outros. O Águia é um cara que ele é extremamente inteligente. Eu não tenho nada o que falar negativamente do Águia, certo? Ele foi um cara que ele nos mostrou o projeto, executamos o projeto e graças a Deus deu tudo certo. E assim, o que ele fez e o que ele faz pelo futebol é muito bom. Hoje dentro no cenário nacional, o grupo é rachado. O grupo do Águia e o grupo do Vaz, que também é um cara extraordinário. Entendeu? Ah, Fernando, é porque tu tá em cima do muro? Não. É porque eu sei que todos eles têm sua participação. E se dependesse do Fernando, os dois estariam juntos. Os dois grupos estariam juntos. A gente fazia um evento todo alinhado. É tão bom se tivesse um evento com Brise Sandrei, Indy Felipe, com Tavinho e Gui. Ou seja, tu já imaginou os melhores dos dois eventos num evento só. Coisa que hoje, por conta que tá rachado, não acontece. Não acontece. Entendeu? Ou seja, eu gosto mais do futebol do que dos gestores. Então, para mim, como que pode-se dizer de fora, eu preferia ver todo mundo junto do que dois grupos separados. Entendeu? Mas assim, voltando ao TAF Teresina. Tivemos uma entrega muito boa. Fizemos isso num mês de setembro, que todo mundo sabe que o mês de setembro o bicho pega na capital, né, no estado, BR Albró. Tivemos essa como a maior dificuldade do evento. Tivemos que estar todo tempo parando para a parada técnica, porque os atletas realmente não aguentavam por conta do calor. Mas hoje ficou marcado. Né? Tiveram várias entrevistas e perguntaram para alguns jogadores, né, qual foi o TAF que mais marcou. E eu lembro que Rafael Longo e Michel, 01 da Baixada, respondeu Teresina. Qual foi o TAF que marcou? TAF no Nordeste, Teresina. Por conta que eles foram campeão, lógico, e também por conta da dificuldade que foi o calor. Ou seja, a capital do Piauí, muita gente que é ligada ao esporte, ligada ao futebol, o Sul conheceu.
Entendeu? Ou seja, a gente elevou o patamar do futevôlei do Piauí para o Brasil. Brasil, top, top. Chegou a hora do opa, Fernandinho. Você que trabalha aí trabalhou com muitos atletas, caras renomeados aí no Brasil todo, em várias modalidades. Mas se eu te perguntasse agora aqui, Fernandinho, qual é o cara que tu não quer nem ver na tua frente mais? Cara, Não trabalho com ele, não. Pra te falar a verdade, eu não tenho. Entendeu? Não é ficando em cima do muro, eu não tenho. Hoje, eu acredito que com o tempo a gente vai amadurecendo e todo mundo precisa de todo mundo. Entendeu? Às vezes você cria uma inimizade por besteira. Ah, Fernando, tu é explosivo. Sou. Beleza, sou. Porque às vezes eu acabo sendo verdadeiro demais. Entendeu? Mas assim, com o tempo você vai ganhando experiência. E você vai ver que não adianta. Você vai se estressar, você vai ter uma desavença, alguma coisa do tipo, mas amanhã depois você tem que estar de mão dada. Você vai precisar, ou essa pessoa vai precisar de você. Ou seja, eu sempre botei isso, né, dentro como é que eu posso dizer? Dentro da minha vida. Estou levando isso para a vida. É o que eu estou absorvendo hoje do que eu estou aprendendo com o mundo. Entendeu? Teve um evento que você trouxe o Gilbert, né? O cabeção, né? Que chama. Sim. E aí ele reclamou algumas coisas e acabou não participando de uma categoria que ele vinha para jogar. Fala para a galera aí que estava esperando, né, que ele jogasse, foi o que aconteceu ali, que ele não jogou. Nós trouxemos o Gilbert para uma Copa Cajuína no ano passado, eu não lembro qual foi a etapa, se eu não me engano, foi a terceira etapa. E o Gilbert, ele é um cara que ele tem uma visão muito boa do futebol, só que ele é um cara que tem um gênio muito difícil. Eu acredito que, assim, ele às vezes tem uma análise, ou seja, de desempenho, o que ele acha, e ele pensa que o que ele acha é o 100% certo. E acaba com que ele não deixa as pessoas que também entendem do futebol dar a sua opinião, entendeu? Ou seja, não, a minha aqui é a certa, acabou, você não tem outra opinião, entendeu? Ou seja, isso é um temperamento dele. E nessa vinda dele para cá, nós tínhamos fechado dentro do nosso acordo, tinha a clínica, né, que aconteceu, ele fazer uma exibição, jogar, ou seja, um negócio bem light, que eu nunca tive problema com ninguém. Dentro disso ele resolveu, chegou, pô, irmão, me bota para jogar uma categoria que pro evento é bom, beleza, ótimo. Só que o que é que acontece? Quem vem jogar a Copa Cajuína já vem com seu parceiro, ninguém vem solto. Ah, deixa eu ir para lá que eu vou encontrar um parceiro lá. Não existe isso. Entendeu? Assim, aí eu tive uma dificuldade de achar um parceiro para ele. Essa dificuldade se deu por quê? Porque, como eu mencionei agora, ninguém vem solto. E também por conta do temperamento dele. Quem vê o Gilbert pelas redes sociais, vê um cara craque de futebol, lógico, mas é um cara reclamão. Né? Vê um cara que reclama, pô, ele reclama do Romário, pô. É loucura, ele chega e reclama do Romário quando o Romário erra e dá piti. Aí o cara, pô, você tá reclamando do Romário, imagine comigo. E as pessoas, às vezes, elas se sentem coagidas. Ah, não vou jogar com ele, não, porque eu tô com medo dele reclamar e todo mundo mangar de mim. Ter aquela tiração. E nisso, o campeonato teve um atraso, né, em uma das quadras que acabou que acarretou no atraso do evento inteiro. Fui conversar com ele, ele começou aquele jeitão dele, dar o piti e tal, não deixava a gente falar, né? Aquele jeito dele não deixava a gente falar. E acabou que saiu, ficou zangado e tal, e eu cheguei para ele e disse, professor, deixa eu lhe dizer, você que tem que se adequar ao evento, não é o evento que tem que se adequar a você, não. Aí ele, acredito que levou isso, eu não sei hoje, da minha parte, não tenho nada contra ele, pelo contrário, ainda continuo admirando o trabalho dele, mas acredito que isso ele entendeu de outra forma e que eu sustento, né? A partir do momento que eu trago um atleta, ele pode ser qualquer atleta do Brasil,
O meu evento ele nunca vai se adequar àquele atleta, não. Aquele atleta tem que se adequar ao meu evento. Porque ele já vem sabendo, o evento é assim, 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 assim. Existe um cronograma. Então, eu tenho uma equipe. A minha equipe, ela passa o ano inteiro planejando aquilo ali. Né? Quando a gente termina todas as etapas, no final de cada etapa, a gente chama toda a organização, a arbitragem, os coordenadores de cada polo de dentro do evento. Coordenador de arbitragem, coordenador geral do evento, pessoal da segurança, a gente chama todo mundo, pessoal que fez lá a montagem, vamos aqui conversar, eu chamo todos para reunião e pontuo, dou o mérito, aqui realmente foi 100%, e vou corrigir os pontos negativos, que todo evento tem seus pontos positivos e negativos, entendeu? E dentro disso aí, nós já tínhamos o cronograma do evento. Ou seja, não tinha como eu mudar tudo para me agradar o Gilbert. Entendeu? Show. Fernandinho, e aí, tem mais alguma coisa? Só se puder falar do João ET, né? Não. Quer falar? Pode sim. O João ET não vendeu o bolo. É verdade, verdade. Acho que dá um corte bom. Verdade. Acho que ele até é zangado, né? Fala. Teve mais um episódio aqui, você como gestor da Copa Cajuína, que nessa última etapa, a primeira etapa de 2025, a galera estava toda na expectativa do João ET, né? João ET vir, foi divulgado, porém ali nos últimos dias próximos, ele não veio. O que foi que aconteceu? Fala um pouquinho para a galera que foi. Na verdade, o João vinha não para a Copa Cajuína, o João vinha para o Desafio Nordeste, né? Era João, Biel e Ney, né? Eu acredito que a expectativa do João era maior entre os três. Por quê? Porque é um atleta que veio há muito tempo atrás, hoje é um fenômeno, né, dentro das redes sociais, dentro do cenário nacional do futebol. E o que aconteceu simplesmente foi, ele não veio. Simplesmente ele disse que não ia ficar em São Paulo. Jogaram o torneio em São Paulo e ele simplesmente não vinha. Entendeu? Ou seja, eu acredito que foi uma forma irresponsável, né, da parte dele, que afirmo que se depender do Fernando, ele não vem para o Piauí, não vem para Teresina. A partir do momento que você chega, firma um compromisso, que estava tudo certo, eu tive dificuldade de um vídeo dele, que ele nunca fez, né? Ele estava treinando com o Biel em Fortaleza, e foi o Biel que fez essa ponte, até porque eu não tenho acesso a ele. O Biel fez essa ponte. E dentro disso o Biel, não, tá tudo certo, tudo ok. Conversou com ele dormia junto com o Biel na casa, estava tudo ok. E tiveram uma desavença, né? Dentro de uma competição, eu acredito que ele levou isso aí além, que é um errado, que um atleta que ele tem compromisso, independente do que aconteça, ele tem que cumprir a agenda dele, ele tem que cumprir o que estava acordado, independente se ele brigar com A ou com B. O evento do Desafio Nordeste não tem culpa alguma, entendeu? Eu acredito que foi um peso, é o meu ponto de vista. Que nem procurou ele, paz, vamos pro desafio. Ele não veio, ou seja, ele fez a escolha dele. Mas você chegou a mandar passagem, ter essa despesa com passagem, não, com cachê? Nada, não foi adiantado nada ao atleta, né? Até porque quando ele falou, faltava 4 dias, eles iam retornar para Fortaleza, né? Eles iam retornar para Fortaleza. Como não é aérea, quando é passagem aérea, a gente consegue programar bem antes e emitir as passagens antes por conta do custo. Como é ônibus, a gente sempre deixa para 1, 2, até para uma eventual emergência, né? Mas não foi adiantado nenhum cachê, não foi adiantado nenhum tipo de passagem. Foi realmente escolha dele, atleta, entendeu? Que eu digo que quem perdeu foi ele, que o evento foi muito bom, foi top. O nome dele, muita gente estava esperando ele. Mandei fazer, meus custos porque mandei fazer banner com a foto dele. A gente fez uma ativação com a imagem dele boa que eu tive que cancelar, ou seja, perdi todo aquele material, mas isso aí foi tranquilo, né? Não tenho nada contra o atleta, ele só não vem mais através de mim, entendeu? Ele não vem mais, é uma escolha minha, porque eu procuro, eu trabalho com uma forma, acredito que todo mundo que já trabalhou comigo sabe, eu sou muito correto com o que eu prego. Né? Todo mundo que fornece, todo mundo que vem, ou seja, tanto faz ser o atleta, ser o fornecedor, ele sempre vai ter o pagamento dele em dias, ele não vai sair daqui falando do Fernando.
Entendeu? Da mesma forma que eu cobro. Se um atleta chegou a esse ponto, não fez, ou seja, ele não merece o apoio da gente, entendeu? Eu, como organizador de evento, não faço questão da presença dele em evento nenhum meu. Fernandinho, foi uma honra te receber aqui. Obrigado aí. Sei que você tem uma agenda lotada aí. Atende muitas pessoas, muita correria, mas se tirar esse tempinho para falar um pouquinho do Fernando Quirinos, falar um pouquinho da estação, falar um pouquinho do esporte piauiense. E essa casa aqui está sempre aberta para você, para te receber. Conte com a gente sempre, meu irmão. Muito obrigado pelo espaço. Acredito que o Ousados Cast já está sendo um sucesso e vai continuar sendo um sucesso. E vamos para cima, porque 2025 nós temos muita coisa para realizar, muito projeto para realizar e muitos sonhos também para realizar. Show de bola. Então você aí, ó, quer conhecer mais um pouquinho do trabalho do Fernando, a gente vai deixar aqui a rede social dele para vocês acompanhar tudo aí. Vamos botar também a da Copa Cajuína para vocês acompanhar tudo do trabalho do Fernando Quirinos. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tamo junto.